Olá, sejam bem-vindos! Hoje é sábado, dia 3 de setembro. É com muita alegria que recebo você aqui, que está vindo pela primeira vez. Dê aí o joinha, contribui aí com o canal. Não custa nada, é apenas você clicar lá com o seu dedo e você vai estar aí ajudando e contribuindo. E também, se você está vindo pela primeira vez, se inscreva, né? Claro, se inscrever aqui no canal, isso vai ajudar bastante. E você que já me acompanha, já tem aí um bom tempinho, também quero dar as boas-vindas para você também. Alegria, pessoal! E eu tô aqui começando hoje uma nova modalidade, né? A gente vai tentando cada vez mais melhorar aqui o canal, né? O quanto for possível a gente procurar melhorar e para que as pessoas de repente não fiquem cansadas, né, de ver apenas um assunto. Esse canal aqui, ele trata de diversos assuntos, né, sobre política, sobre assuntos ligados à sociologia, assuntos ligados até à questão econômica do nosso país. Enfim, é uma diversidade de assuntos, mas a filosofia também está presente. Por isso, eu vou procurar agora, todos os sábados, trazer um assunto sobre filosofia. Sábado filosófico, né, que vai ser utilizado então todos os sábados. Aí, se você não gosta de outros assuntos e quer ver mais esse assunto, quer, assim, compreender um pouquinho melhor, né? Estudar um pouquinho mais, então é um momento oportuno. Penso assim que esse é o nosso papel, né? O nosso papel enquanto professor, enquanto formador. Aí eu tô aqui com esse monte de livros aqui atrás, né? Será que esses materiais, essas coisas aqui, eles têm que ficar apenas assim guardados e ficar mostrando para todo mundo que a gente, né, é grandes coisas? Não. A gente tem esse papel também de informar, né? De passar para a população, né, as informações, passar o conhecimento, aquilo que a gente adquiriu. Afinal de contas, fizemos uma pós-graduação. Para que essa pós-graduação? Para ficar guardado? Não é ficar com diploma, às vezes lá na sala ou em qualquer lugar, para sair mostrando para todo mundo e para dizer assim, nossa, eu sou o doutor, né? Não, o conhecimento ele precisa ser repassado, tá? Compartilhado, isso que é fundamental. Hoje eu vou conversar aqui com vocês. Isso eu quero até explicar aqui o porquê, né? O porquê, porque eu tenho uma playlist no meu canal, vai lá na minha playlist, uma playlist chamada Pré-Socráticos, e lá você vai encontrar uma série de vídeos que eu já gravei tratando sobre os filósofos pré-socráticos. Então, por isso aqui é uma continuidade, tá? É uma continuidade. É claro que a gente deu um intervalo de tempo aí, mas a continuidade, né? A tendência é a gente, né, tratar de outro pensador importante pré-socrático, que é o Parmênides. É sobre o Parmênides de Eleia que eu vou conversar hoje aqui com vocês. Me acompanhe! Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre esse importante filósofo, tá? Que é o Parmênides, chamado Parmênides de Eleia, tá? Porque nasceu na cidade de Eleia, que é uma colônia lá da Grécia Antiga. O Parmênides está aí nos anos, né, assim que de nascimento 515 a.C. e o seu falecimento 460 a.C., muito provavelmente viveu 70 anos, né? Aí eu queria dizer para vocês que é muita probabilidade aqui, tá? Não, por isso que às vezes num livro, em outro, aqui e acolá você vai acabar encontrando outras datas, né? Outros anos, né? Quando fala do nascimento e morte. É que os filósofos lá da antiguidade grega, não só a Grécia, mas de diversos pensadores, né, persas e assim por diante, é muito difícil você trazer assim com exatidão o período, né, o período de nascimento, o período de morte. Então é assim uma probabilidade. O que se tem mesmo assim de certeza é que o Parmênides, então, ele viveu aí nesse período do século VI a.C. E uma outra consideração que a gente precisa ter é que ele, sendo um filósofo pré-socrático, eu explico também lá na playlist, você vai encontrar sobre isso. Ele, sendo um filósofo pré-socrático, significa que a sua vida, a sua vivência foi antes de Sócrates, tá? Então não vamos confundir. Sócrates ainda não veio, ainda não tem a vivência de Sócrates, nem a filosofia de Sócrates, tá? Então Parmênides, ele antecede o Sócrates, antecede os sofistas e assim por diante. Atribui-se assim alguns escritos, né, ao Parmênides. Ele tem, e aqui eu quero também explicar para vocês que boa parte dos filósofos pré-socráticos não se tem obras completas, tá? Para dizer assim, tem uma obra ali completa de um determinado pensador pré-socrático. O que existem, o que foram coletados e assim por diante, são os chamados fragmentos. Então ele tem um livro, né? Um trabalho dele sobre a natureza, um outro que é um material também sobre poema, tá? Fragmentos, tá?
fragmentos sobre o ser, né, que é o que faz parte muito da sua filosofia, mas não se tem muita coisa além disso. Uma outra consideração que quero trazer aqui para vocês, antes da gente iniciar, assim, propriamente dito, né, do pensador o Parmênides, é que ele é um dos principais, né, ou poderia dizer o principal fundador da escola chamada escola eleática. Tá? Ali as colônias gregas, vocês sabem muito bem que elas foram assim formadas, né, por escolas. Então, a escola de Parmênides, e uma escola que acabou, né, se desenvolvendo, né, tendo outros seguidores também, é a chamada escola eleática, ou a escola dos eleatas. Tá? Essas escolas, elas tinham naquele período, e depois, com o passar do tempo no campo da filosofia, elas têm uma importância enorme, né? Elas têm grande importância mesmo, e os filósofos, no decorrer da história da filosofia, até nos dias atuais, ainda trazem, né, o pensamento desses, as ideias, né, desses pensadores. E eu vou explicar o porquê, tratando aqui agora sobre, então, o Parmênides. Então vamos entrar, né, no pensamento de Parmênides. Antes, porém, ainda, que é importante considerar, é assim, que para você entender o pensamento de Parmênides, você necessariamente precisa compreender, né, as ideias básicas, principalmente do Heráclito, que é um pensador que antecede o Parmênides. Tá? O Heráclito. O Heráclito, vamos aqui recordar, tem um vídeo aí sobre o Heráclito, tá? Que é antes desse daqui. O Heráclito, quais são assim as ideias básicas, principais, defendidas por Heráclito? Por exemplo, o Heráclito ele defendia ideias sobre a multiplicidade, né, que ele dizia que é importantíssimo a gente considerar, né, sobre a questão da multiplicidade, a questão do movimento, o movimento que está muito presente, né, na filosofia do Heráclito, que basta a gente lembrar o pensamento dele sobre a questão de que ninguém toma banho no rio, né, 2 vezes, tá? Ou seja, a mudança ela é constante, o fluxo contínuo, né? E o universo inteiro funciona dessa maneira. O movimento está presente em tudo. E a mudança, tá? E a mudança também, a transformação, ou seja, tudo está se transformando a todo momento. Só em alguns segundos, alguns minutos que eu estou aqui, essa transformação já ocorreu, inclusive nesse próprio ambiente que eu estou aqui. Esse é o pensamento de Heráclito. Então a gente tem que levar muito em consideração esse tipo de ideias, né, de pensamento provindo de Heráclito. O Parmênides é o contrário de Heráclito, né? Ele já vai defender ideias diferentes, né, contraditórias, vamos dizer assim, que vai contradizer o pensamento de Heráclito. E aqui que é importante. Por exemplo, enquanto o Heráclito ele vai falar da multiplicidade, o Parmênides ele vai falar da unicidade, é o contrário. Ele vai falar do uno, não do múltiplo. Ele vai falar assim que o que tem importância não é a multiplicidade. Ou seja, o que a gente deve levar em consideração não é a multiplicidade. Não é que o Parmênides é um bobinho, né, que está inventando as coisas. E ele não sabe que a multiplicidade existe. Não é isso, gente. Ele sabe muito bem que na natureza, nas coisas, a multiplicidade está aí presente, né? Que é o que físicos, né, buscam a partir daí. Como nós vimos até pensadores que o antecedem, que buscaram os 4 elementos, né, da natureza para poder explicar, né, que tudo surgiu e que tudo se formou, né, a partir de algum desses elementos, ou da água, do ar e assim por diante. Como o Heráclito, que foi o fogo, né? Que o fogo tinha uma importância enorme. O Parmênides ele vai dizer assim que essas coisas, elas são ilusões, elas não têm grande importância. E aqui que eu vou pegar um ponto importante do pensamento de Parmênides. Porque o Parmênides, o fundamental para ele, o importante para ele, em termos de compreensão, em termos de princípio, por exemplo, explicativo, para a gente poder compreender o mundo, compreender a existência de tudo que existe no mundo, está numa palavrinha, tá? Que é até um verbo, né, da língua portuguesa, que é o ser, tá? É isso mesmo, o ser. Então, essa palavrinha, o ser, tem uma importância que vocês nem imaginam, tá? E é esse ser que, inclusive, vai fundamentar dentro do campo da filosofia, né? Teorias dentro do campo da filosofia, disciplinas dentro do campo da filosofia, e que vai se estender, vejam bem, vai se estender até os nossos dias. Nós temos uma gama, por exemplo, uma grande quantidade de pensadores hoje do nosso período moderno que comungam com essas ideias de Parmênides. Então as explicações para tudo está no ser.
O ser é o entendimento que une todas as coisas do universo. Vejam bem, do universo, de tudo, né? De tudo o que nós vemos, de tudo que nós conhecemos, todas as coisas então se unem a partir desse ser. Então o ser ele tem uma importância enorme, porque o ser é o que caracteriza, é o que explica a existência de todas as coisas. Isso significa, para a gente poder entender aqui, o que é isso, né, que a gente está falando, né, sobre esse ser. Porque é assim, se você tem um marceneiro, se você tem um construtor, né, um engenheiro, qualquer coisa assim, a questão que está aqui é assim, o que vem primeiro? Essa é a discussão. O que vem primeiro quando a gente vai, ou quando o marceneiro vai construir uma mesa, ou quando ele vai dar forma, a forma que ele quiser dar a essa mesa que ele está ali, né, construindo. É a ideia, é o ser. O ser está presente na ideia. Aquela coisa básica, que vai ser o princípio de tudo, que vai dar nascimento a tudo, que vai dar forma a tudo. É esse ser. Então, é nesse ponto que o Parmênides vai desenvolver a sua filosofia. Aí, então, ele vai ser partidário dessa ideia do ser, então ele vai dizer que o ser não muda, então não tem a mudança, não tem essa transformação como foi falado, né, pelo Heráclito, porque ele vai até dizer que o ser, ele jamais pode mudar. Por exemplo, na sua essência, ou na ideia básica, a mesa jamais pode deixar de ser mesa. Ela é mesa na sua essência, na ideia, ela é mesa a vida inteira, né? Ela pode mudar de forma. Nós podemos chegar num futuro, por exemplo, você pode até construir uma mesa eletrônica, uma mesa, sei lá, que você senta a mesa, chega até você, que levanta, que abaixa, que faz, desfaz, forma, tá. Aí você diz assim, nossa, houve toda uma transformação, né, nesse mundo, nessa coisa. Mas o Parmênides não está partindo disso daí. Ele está partindo daquela ideia básica, o cerne da coisa, que vai constituir tudo isso. E essa mesa que tudo pode acontecer, mas nós ainda vamos estar considerando que é uma mesa, essa mesa é a essência. E é ela que é importante. Não muda. Isso não muda. Não transforma. Tá certo? Essa é a ideia dele. Então, como eu falei, a multiplicidade, ele vai falar da unicidade, porque o que está nesse cerne, né? Nessa ideia principal ali, que vai explicar, ela é única, ela é una e não múltipla. Né? É uma ideia única. O ser é apenas o ser, não tem mais nada, né? Você não precisa ficar colocando mais nada no ser. O ser é o ser, pronto, né? Ponto final, tá? A substância básica, né, que vai dar explicação para tudo. Então, eu estou aqui trazendo para vocês que o básico mesmo aqui da essência, vamos dizer assim, do principal do pensamento de Parmênides são essas ideias, e que se você prestar atenção, contradiz, né, ou vai totalmente num outro sentido, inverso, o que pregou o Heráclito. Agora eu vou aqui trazer uns pontos, que é a influência e tudo mais desse pensamento de Parmênides, tá? Olha só, tanto o Heráclito quanto o Parmênides, esses dois pensadores, eu diria para vocês assim que eles acabaram formando uma espécie de dois blocos no campo da filosofia. Um bloco que vamos chamar assim, que é o bloco da metafísica, e um outro bloco que vamos colocar aqui, que é esse bloco, por exemplo, da dialética. A metafísica e a dialética, tá? A metafísica, né, que ela foi um campo assim muito importante, que pode dizer que foi, que até hoje tem gente que é seguidora ainda da questão da metafísica, que ela vai trabalhar dentro desse campo dos seres, das essências, né, desses princípios, da substância, essa coisa toda, e um grande fundamentador foi o Aristóteles. O Aristóteles que inclusive escreveu uma obra muito grande sobre metafísica, que tem esse nome de metafísica. E também a ontologia, né, que é o estudo do ser, né, o ser enquanto ser, essa coisa toda. Então, o Parmênides, então, ele influenciou para que, olha só para vocês verem, formasse essa grande rede, né, de pensamento dentro do campo da filosofia e uma diversidade de pensadores que vão seguir dentro dessa linha, tá? E do outro lado, como eu falei para vocês, tem a dialética. A dialética a gente vai sempre lembrar de Marx, né? A dialética já foi um campo, quem bebeu mais nas fontes, né? O Marx, por exemplo, quem bebeu mais nas fontes do Heráclito,
né? Que vai falar dessa multiplicidade, que vai falar da transformação, da mudança e assim por diante. Que é esse tipo de compreensão que a gente tem em relação à nossa sociedade, né? Que a sociedade, a transformação, a mudança, ela tem essa importância. As contradições, que elas são importantes. Essa questão das contradições também é um ponto que eu não posso esquecer, que é assim. O Parmênides, ele não é partidário da ideia da contradição, tá? Essa unicidade, ela não permite contradição. Para Parmênides, o ser, o que explica o ser? O ser é o que é. É o que é, né? A mesa é mesa. Cadeira é cadeira. E ponto final, né? Que é um ser que explica a mesa, que explica a cadeira, tá? E que me dá condições de compreender que mesa é mesa e que cadeira é cadeira. Então, para ele existia o ser, que explica o que é, e que ele vai dizer que a verdade, né, o verdadeiro está aqui, né, está presente dentro do campo de uma lógica explicativa, né, das coisas. O não ser, né, que ele vai dizer, o não ser é algo não verdadeiro, é algo falso. O não ser, não é que nós vamos considerar que nós temos que trazer junto o não ser aqui, não. O não ser, ele precisa ser tirado de lado, né? O que precisa ser considerado é o ser, e não o não ser, né? Tá? Então, o ser é o que é, o não ser é o que não é. Então, eu não posso pegar um ser e, ao mesmo tempo, colocar uma contradição aqui e dizer que um ser é uma coisa e daqui a pouco já não é mais. Dentro de um pensamento de Parmênides, não é dessa forma que funciona. Tá, isso aqui tem que levar em consideração. Né? Como eu estava dizendo para vocês, o Marx vai beber nas fontes do Heráclito. Que o Heráclito já é bem diferente, né? Vocês estão vendo como é que tá? Aí que a filosofia, inclusive, ela vai caminhar dessa forma com esses dois blocos, né? Então, o Marx vai beber nas fontes lá do Heráclito, que vai falar da contradição, tá? A contradição, ela é possível nas nossas vidas, né? E também as mudanças, as transformações. O mundo transforma, tudo transforma. O movimento, tá? Algo de novo é possível e assim por diante. E para poder encerrar aqui, tá? Um ponto assim importante é que o Parmênides influenciou de forma assim, de uma forma muito forte mesmo, o Platão, tá? Aquele mundo das ideias, o mundo das ideias defendido por Platão, é bom a gente levar isso em consideração, o mundo das ideias de Platão, que é o mundo das essências, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo imutável, que é o mundo uno, né? Esse mundo das ideias é isso que foi defendido pela filosofia de Parmênides. E também o Platão bebe nas fontes do Parmênides, quando o Parmênides vai dizer que esse mundo que nós enxergamos, que nós vemos, né, são as ilusões, tá? É o não confiável, que não é digno de confiança, porque nós temos que confiar na razão, nós temos que confiar na capacidade que a razão vai ter, por exemplo, de captar a essência das coisas. E não nos que nós estamos, né, aí vendo, formulando um monte de coisas por aí. Estão vendo a diferença? E com isso, então, nós vamos ter aí o mito da caverna, né, que depois o Platão desenvolveu esse mito da caverna, muito bem desenvolvido. E o Parmênides, então, foi esse grande influenciador no pensamento de Platão. E é bom que se diga que o Parmênides ele acabou influenciando até o Aristóteles na sua lógica e também na sua metafísica. Isso que eu tinha de passar hoje aqui para vocês. Agradeço muito assim, a paciência de vocês, o acompanhamento de vocês aqui no canal. Continuem firmes com a gente porque temos mais conteúdos. Conteúdo nós temos muito. E eu peço que vocês ajudem aí na reflexão. O que você possa fazer? Faça o seu comentário. Comente. O que você achou? Né? Tá entendendo? Conseguiu entender? Foi compreensível? Um abraço e até uma próxima vez.